tenho certeza que você já ouviu sobre o tema perdão como sendo algo tão simples, vira a página, deixa pra lá, solta esse fardo. E parece tão fácil, mas quando a gente vai fazer na prática é tão difícil. E se você tem essa dificuldade, esse vídeo é pra você. Fique aqui até o final que eu tenho certeza que você vai ter todos esses pontos esclarecidos. Mas antes da gente iniciar, eu quero muito te pedir que você curta esse vídeo, compartilhe para que o YouTube compreenda que é um conteúdo relevante e passe para outras pessoas. Se inscreva no canal também para que você fique sempre por dentro das novidades. E vamos agora para o nosso tema. Vamos começar agora então esclarecendo que a emoção surpresa, ela tem uma relação muito grande com o tema perdão. Então, para a gente poder ir lá nas raízes, né, sobre o perdoar, nós precisamos começar esclarecendo sobre a emoção surpresa. A emoção surpresa, ela tem como definição a quebra de um padrão na minha mente, nos meus pensamentos, né, naquilo que eu falava assim, não, eu não vou ser pego de surpresa, eu já sei tudo sobre isso, eu tenho certeza do que vai acontecer. Aí vem um filho de Deus, ou um filho do cão, como você preferir chamar, e vai lá e te surpreende. E aqui nós estamos falando de uma surpresa negativa. E você se sente ali estraçalhada. E agora, o que eu faço com isso? Mas para que a gente tenha essa emoção surpresa, a gente precisa compreender que no nosso cérebro, os afetos e as emoções, eles andam juntos. Então, quanto mais afeto eu tenho por alguém, mais as minhas emoções vão ser impactadas. E por isso é importante que a gente saiba que, apesar da gente não assinar necessariamente um contrato, quando a gente entra num relacionamento de amizade, de namoro, né, de casamento você assina, né? Mas, por exemplo, com os seus pais, a gente, quando é colocado em um relacionamento ou a gente escolhe entrar, inconscientemente e conscientemente nós temos regras sobre o que uma pessoa deve fazer ou o que ela não deve fazer. Nós criamos cláusulas neste contrato e podemos chamar de cláusulas, também podemos mudar para expectativas, ou seja, todo relacionamento nós entramos nele e já temos ali expectativas de que, por exemplo, o meu pai não vai me abandonar, meu pai vai cuidar de mim, a minha mãe ela vai ser carinhosa, a minha mãe ela vai ser amorosa, a minha amiga ela vai me respeitar, ela vai me valorizar, o meu namorado, o meu marido, o meu cônjuge, ele não vai me trair, ele não vai me abandonar. Nós criamos essas regras e quanto mais estamos ali envolvidos afetivamente, maior vai ser o impacto da surpresa negativa. Como na definição mais clichê que existe sobre perdão. Perdão é uma perda grande. De fato. E o que seria essa perda grande? Se nós não tivéssemos nenhum contrato, nenhuma exigência, nenhuma expectativa, nós não teríamos nada a perder, porque só perde quem tem algo, é óbvio, né? Então, eu tenho que abrir mão das minhas expectativas, ou compreender que as minhas expectativas, elas foram quebradas, que elas foram ali, o contrato foi rasgado, aquela pessoa não cumpriu com o contrato que eu tinha na minha mente. E eu não estou dizendo que o abrir mão é você concordar ou achar que foi irrelevante o que a pessoa fez. Isso vai ficar muito bem esclarecido até o final do vídeo, pode ficar tranquila. Mas então, agora que você sabe que quanto mais eu me relaciono afetivamente com uma pessoa, mais o impacto emocional pode ser ali negativo, como que eu gerencio isso? Né? Como que eu evito ser surpreendida? Ou como, né, inevitavelmente, todos nós vamos ser em algum momento, como que eu lido com isso? E nós vamos agora nos aprofundar em 3 pontos. A primeira é, ninguém nos deve nada, mas nós devemos tudo. Antes de você torcer o nariz para mim, me permita te explicar mais sobre essa frase. Eu retirei ela, né, o entendimento dela, a partir de Romanos 13:8, que diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de dar amor uns aos outros. E eu quero te explicar isso a partir de um exemplo. Eu não sei você, mas para mim um dos animais mais maravilhosos é o leão. Eu acho realmente ele sublime, maravilhoso. Mas, apesar de toda essa minha apreciação, eu jamais traria um leão para dentro da minha casa.
Por quê? Porque ele é um animal que age puramente por instinto. Então, o instinto dele, por exemplo, quando a barriga roncar, pode ser me olhar como uma presa fácil e me atacar. O que é natural para um animal que age por instinto e que precisa se alimentar. Agora, o que nós podemos dizer a respeito de pecadores? O pecador também é natural que ele age de forma instintiva, pecaminosamente e pode atacar outras pessoas. Só que o leão, eu tenho por escolha ficar distante. Das pessoas, não. Das pessoas eu não posso simplesmente me distanciar. Por mais que algumas se distanciem, por mais que umas fiquem mais isoladas, né, começam a desistir da comunhão, elas em algum momento vão acabar adoecendo. Ou também o contrário, né, as pessoas começam a ficar adoecidas de tanto ressentimento ou por diversos outros fatores, né, elas acabam desanimando de se relacionar e se isolam. Né? Então, o isolamento ele pode levar ao adoecimento ou ele pode ser uma consequência de alguma doença que já está acontecendo ali, física ou emocionalmente, com aquela pessoa. E tendo essa compreensão de que nós vivemos em um mundo onde todos estão contaminados pelo pecado, inclusive eu, inclusive você, nós precisamos compreender que o mal que te fizeram, né, o mal que nós cometemos contra os outros também, não é um erro só contra a pessoa. Todo pecado não é um pecado contra mim, é um pecado também contra Deus, principalmente contra Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. E a gente precisa se lembrar que Deus não precisa de advogado, porque Ele é o justo juiz. Pense, por exemplo, na história de Jesus. Jesus, ele sabia que seria traído, que seria abandonado, rejeitado, maltratado. Não se tratava de ter um Judas na vida dele, um Pedro, um fariseu. Ele compreendia que o problema não era a pessoa em si, mas o pecado que dominava aquela pessoa, que ia ali endurecendo o coração delas, que ia ali mantendo elas cegas numa vida de engano. E por isso, Jesus, tendo compaixão, ele entregou tudo. Ele não ficou devendo um nada de amor, como disse lá em Romanos. E eu tenho certeza que passou pela sua mente em algum momento, em mesmo que em milissegundos, a frase: ah, mas você está falando de Jesus, eu não sou Jesus. Certamente que não. Mas nós somos convidados a viver como discípulos, desenvolvendo o caráter de Cristo. Isso é algo que você não vai fazer sozinho. Pode ter certeza que Ele vai te ajudar nesse processo. Mas nós precisamos compreender que o perdão, ele não é um mérito do outro. Essas pessoas que traíram Jesus, nós que pecamos contra Ele o tempo todo, nós não merecíamos o perdão dele. Então, o perdão não envolve a avaliação do mérito ou não da pessoa que falhou, mas é um atributo do caráter de Cristo em nós. É uma decisão, uma escolha. E uma escolha muito inteligente. Porque a ciência, por exemplo, já consegue comprovar que o liberar de perdão diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, melhora a qualidade do sono, ele fortalece o nosso sistema imunológico, né, nos beneficiando com mais saúde, pode até influenciar na quantidade de tempo que a pessoa vai viver, para mais ou para menos. Ou seja, o perdão é uma prática extremamente importante para corpo, alma e espírito. Mas você compreender que o fato de você viver em meio a pecadores que podem instintivamente ferir e que não é necessariamente algo pessoal contra você, é um problema deles com Deus, mas que respinga em você, não quer dizer que isso te dá uma liberdade para poder viver na defensiva. Muito pelo contrário. Lembra? Jesus, ele sabia de tudo, mas ele viveu em comunhão. Ele se manteve convivendo e amando as pessoas, né? Essa linha de raciocínio de, eu sei que todo mundo então é ruim, inclusive eu sou ruim, então eu vou me afastar de todo mundo. Pode ser uma linha de raciocínio extremamente perigosa e prejudicial. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, lá no último tópico, no terceiro tópico, quando a gente falar, e aí? A gente mantém convivência ou não
como uma pessoa. Mas vamos agora para o próximo tópico. E o ponto 2 é que nós precisamos aprender a perdoar. O perdão, ele não é algo intuitivo do ser humano, não é instintivo do ser humano. Na verdade, o mais instintivo do ser humano é pensar de forma egocêntrica, pensar mais nas suas necessidades, nas suas expectativas, no que o seu contrato te pede. Mas o perdão, nós precisamos aprender a fazer o que eu chamo de estar instalados na realidade. Na realidade, por exemplo, espiritual, como nós dissemos anteriormente, de que as pessoas elas são pecaminosas e elas podem cometer ali muitos erros por conta disso. Mas nós também precisamos ter uma compreensão emocional. Qual o contexto daquela pessoa? Quais são as feridas delas? Nós não conseguimos olhar o interior das pessoas. Por isso que a Bíblia talvez diga que o nosso único justo juiz é Deus, porque ele consegue ter a compreensão de toda a história, não como uma justificativa para poder amenizar o erro da pessoa, mas para compreender e observar o modus operandi dela, né? Por que ela age daquela forma? De onde que ela aprendeu? O que levou ela a ser daquela forma? Isso não justifica o erro, mas nos traz uma compreensão do funcionamento dela. Eu gosto muito de exemplificar sobre feridas emocionais da seguinte forma. Imagine que eu tenho uma ferida muito grande aqui no meu braço, só que você não sabe disso. E a minha blusa está tampando. Imagina que na hora da conversa você vem e toque bem em cima da ferida. E eu vou ter uma reação abrupta, uma reação talvez até grosseira, né, de tira a mão, brigue com você, e você não vai entender nada. Por quê? Porque quem sabe daquela ferida sou eu. E fora as pessoas que elas nem têm consciência das feridas que elas possuem. Elas só estão agindo ali no modo automático. Então, compreendendo que, além de questões espirituais, existem também as emocionais, eu paro de cobrar, eu paro de exigir um comportamento exemplar dos outros. Eu começo a focar mais em mim, eu começo a focar mais em como ser melhor, em como não dever o amor a ninguém. Eu começo a compreender de que eu nem devo criar tantas expectativas, porque as pessoas elas vão falhar. E não é necessariamente porque elas querem, mas é porque elas estão muito mais propícias a isso. Porque elas são pecadoras, porque elas são pessoas feridas, porque elas são pessoas que estão ali muitas vezes emocionalmente e espiritualmente imaturas. Por isso eu trouxe o exemplo do contrato, porque quando existe uma quebra contratual de alguma causa que você entrou, de um aluguel, de trabalho, algo do tipo, né, você pode entrar na justiça para poder cobrar o que é devido. Só que o perdão é o oposto. É você abrir mão, literalmente, né? Aquela frase clichê. É você abrir mão, você ter uma perda grande. E essa perda grande é a sua justiça própria. Então, calma, aguenta aí firme, porque eu vou te convencer. Você vai sair daqui com a mente totalmente esclarecida de que o perdão é a melhor escolha para a sua vida. E eu quero, inclusive, trazer agora um exemplo, que é uma parábola que eu acho incrível, que está em Mateus 18, 23. A parábola do credor incompassivo. Eu não vou ler aqui com vocês, mas resumindo, até mesmo para quem não conhece, trata-se de um servo que tinha uma dívida imensa, né? Seria algo, sei lá, milionário, com o seu senhor. E esse senhor perdoou essa dívida que era enorme, que ele não daria conta de pagar. O senhor foi lá e perdoou. Só que quando esse que teve essa dívida perdoada foi saindo, encontrou o conservo dele que devia algo mínimo. Era um valor extremamente inferior ao que ele acabou de receber de perdão. Mas ele começou a cobrar essa dívida. Ele falou, não, você tem que me pagar, você tem que me pagar. Ele ficou ali exigindo a justiça própria. E o que aconteceu? As pessoas souberam disso e foram falar com o senhor. O senhor perdoou a dívida dele? Só que ele não perdoou a do outro, que era pequenininha. Aí esse senhor pediu que trouxessem de novo esse servo e falou que ele iria ser entregue aos verdugos. Você sabe o que é verdugos? Verdugo era o termo utilizado para se referir aos atormentadores, aos carrascos, aos torturadores. Então imagine, esse servo, ele poderia ter tocado a vida normal,
mas pela falta de perdão dele em relação ao outro, ele foi entregue a torturadores. E a falta de perdão, ela reflete isso, reflete a incapacidade da pessoa de reconhecer da dívida que ela já foi perdoada, assim como na nossa vida. Nós muitas vezes cobramos algo menor de alguém sem ter a dimensão, né, ali, a percepção da extensão do que nós já fomos perdoados através do sacrifício de Jesus. Uma pessoa, quando ela tem a compreensão de que ela tinha uma dívida impagável, mas Jesus se sacrificou por ela e isso aplacou a ira de Deus, faz com que ela se torne mais compassivo, tenha mais compaixão, mais misericórdia das outras pessoas. Como disse C.S. Lewis, se você não perdoa, ao orar o Pai Nosso, você está falando sua própria sentença. Ou seja, se nós não perdoamos, nós não conseguimos receber o perdão. E uma pessoa que não perdoa, ela vai se tornando cada vez mais ressentida. O ressentimento faz com que a pessoa fique revivendo situações. É uma pessoa que vai estar muito mais no passado do que vivendo o presente, porque ela vai estar sempre ali trazendo novamente as injustiças, os erros e tudo aquilo de mal que fizeram a ela. E a partir disso vai gerando a mágoa. A pessoa vai ficando cada vez mais magoada, né? Pode gerar depressão, pode gerar nela sintomas físicos, né? As doenças psicossomáticas, por exemplo. Eu gosto de pensar sobre mágoa como sendo uma má água, uma água ruim. Imagine uma piscina que está ali há anos sem ser tratada. Aquela água vai começando a ficar suja, nojenta, dá lodo, começa até a feder. Então imagine um poço de água podre dentro de você. É o que a mágoa te faz. Vai adoecendo tudo internamente e, consequentemente, vai influenciando os seus comportamentos externos. Porque a forma como a gente é por dentro, a gente revela nos nossos comportamentos. Tópico 3. Pare de utilizar o evangelho como uma desculpa para o seu comportamento passivo, omisso ou negligente. Na verdade, muitas pessoas pegam ensinamentos bíblicos ali que são um pouco distorcidos para poder camuflar uma dificuldade em impor limites. A Bíblia, ela não é contra nós colocarmos limites, e nós vamos até falar aqui de alguns exemplos, você já vai ouvir. Mas, antes disso, a gente precisa fazer uma observação dos nossos pensamentos. O que está te mantendo neste comportamento omisso? Agora você vai precisar colocar um pouco aí esse pensamento disfuncional que você acaba ali culpando a Bíblia e parar para fazer uma premissa da terapia cognitivo-comportamental, que não é uma situação que gera um comportamento, mas a forma como eu penso a respeito dela. Então pense que uma pessoa te feriu uma vez, 2 vezes, 3 vezes e você perdoou, mas você continua não colocando qualquer limite para aquela pessoa. Pare para observar bem os seus pensamentos. Vê se lá no fundinho, talvez nem tão fundo, na verdade não é um medo de rejeição, um medo do que as pessoas vão pensar de mim, um medo de ser abandonado. Se eu me posicionar, as pessoas não vão gostar de mim, elas não vão querer continuar sendo meus amigos. Se eu terminar esse relacionamento, como eu vou me responsabilizar, né, se você é muito dependente emocional de alguém? Então, muitas vezes as pessoas elas não conseguem colocar limites por conta de terem esse comportamento passivo, omisso, negligente, com a raiz no medo. Então, o que te impede de colocar limites não é o evangelho, é o seu medo. E se você fizer essa avaliação, você vai observar isso. Veja, por exemplo, Jesus. Ele não fala contra o comércio. Sobre os impostos, ele disse, dai a César o que é de César. Mas, quando ele viu o comércio indo para dentro do templo, o templo ali totalmente tomado por comerciantes, ele se enfureceu e se posicionou diretamente. Ele colocou limites. Ele olha, daqui para fora, ok, daqui para dentro, não. Assim também aconteceu com Abraão e Ló. O espaço estava ficando pequeno ali para os dois. Já estava tendo alguns conflitos entre os servos. E Abraão se posicionou. Chegou e disse, olha, nós precisamos nos separar. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Ou seja, foi tomada uma decisão. A Bíblia nos convida a sermos pessoas posicionadas. Já encerrando o vídeo, eu vou responder a pergunta mais recorrente sobre o perdão. Pamela, eu preciso perdoar e continuar convivendo? E a resposta é não. Você não precisa continuar convivendo. Mas espera lá.
que a gente está falando aqui que nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Então a gente não simplesmente sai virando as costas para todo mundo, lembra? Então o perdão é algo que você precisa avaliar, assim como foi falado nos pontos anteriores, como principalmente um comportamento que vai trabalhar você. Nós não somos convidados a ficar tomando conta do outro, né, tomando conta do comportamento dos outros. O que eles fazem, eles vão responder diante de Deus, mas o que você faz, você vai responder diante de Deus. Então, perdoe, tenha um comportamento compassivo, de misericórdia com os outros, trate-os com respeito, mas você pode sim escolher limitar pessoas e situações. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui, inclusive, nos comentários outros temas que você acha que nós devemos abordar aqui, que seja importante através da psicologia e da teologia. Um beijo para vocês e até o próximo.